Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Perito SA. Nesse podcast de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Wagner Almeida. Dr. Wagner Almeida é aluno da comunidade Perito SA e aceitou de maneira muito gentil participar aqui desse podcast, né, passar um pouco da sua experiência, da sua vivência na área pericial e também na comunidade Perito SA, tá? Então, quero só dizer para você se acomodar um pouquinho, que a gente já vai começar agora. Vou passar a palavra agora para o Dr. Wagner, para que ele possa fazer ali uma breve apresentação dele e a gente possa dar sequência aqui ao nosso bate-papo, tá bom? Boa noite, Dr. Wagner. Boa noite, professor Alder. Se você quiser ir se apresentando aí, pode ir se apresentando aí para a gente começar nosso bate-papo. Ok, eu sou contador, empresário contábil, eu atuo como perito judicial na pessoa física e também como assistente técnico, inclusive na pessoa jurídica, né? Tá, então você tem um escritório de contabilidade e um dos serviços do seu escritório de contabilidade é a perícia judicial e a assistência técnica, correto? Exato. Meu amigo, me conta aí, como é que você... quanto tempo que você está formado, que você está atuando aí no mercado, tanto de contabilidade quanto de perícia? E conta um pouco aí da tua história pessoal aí, profissional. O que é que você tem aí para compartilhar aqui com a galera? Outro dia desse eu estava em reunião com um colega da comunidade, um parceiro, e a gente estava conversando sobre tempo de registro. Então, eu brinquei e falei que o meu registro foi expedido no mês do bug do milênio. Então, tem um tempinho de janela. Aí, como técnico em contabilidade, no caso. Depois, eu fiz a graduação em Ciências Contábeis, fiz também outra em Gestão Contábil e Tributária, e como contador, no mês que vem eu completo 10 anos. Né? Caramba! Bastante tempo aí, então, de experiência, né? E como é que E você viu aí... Desculpe, pode falar. Não, eu atuei em escritórios de contabilidade, em outras áreas também. E como é que você descobriu ali a perícia? O que é que te fez olhar para a perícia como um possível braço ali do seu escritório, da sua atuação profissional? O que é que despertou ali o teu interesse pela atividade pericial? Bom, a área de contabilidade, ela tem um campo de atuação vasto, né? E está ali entre as possibilidades a atuação em perícia judicial e assistência técnica pericial. Então, eu tive aquele contato inicial ali na graduação, e depois disso, com a vivência ali profissional, eu pude perceber que a atuação em perícia judicial e assistência técnica possibilita ter uma remuneração condigna com a execução dos trabalhos demandados ali, né? Perfeito. Então, o que mais te chamou a atenção foi que a gente vê na graduação, né, a disciplina ali de perícia contábil, mas às vezes até pela própria dinâmica da faculdade a gente não consegue ter a real dimensão desse mercado, né? E agora eu acho que o mercado de perícia está despontando ali, principalmente até para os estudantes, né? Que normalmente a pessoa está fazendo ali a faculdade de contabilidade, pensa ali basicamente em três grandes possibilidades, né? Abrir ali o seu escritório de contabilidade, trabalhar ali com a contabilidade tradicional, virar um auditor de multinacional, de Big Four, enfim, né? Ou trabalhar seletista ali numa grande empresa, ou prestar um concurso público, normalmente ali para a Secretaria da Fazenda, enfim. Né? Então, normalmente as pessoas olham basicamente sobre esses três prismas aí. E a perícia agora está despontando como um mercado, né, que pode realmente ser trilhado aí por outros profissionais da contabilidade. Mas, meu amigo, vem cá. Quais foram assim, as motivações e os obstáculos iniciais ali que você enfrentou para realmente dar ali os primeiros passos na perícia, né, na perícia judicial ou na assistência técnica? O que é que te motivou e o que é que te travou ali, que te impediu ali de dar os primeiros passos? Bom, sinceramente, o que me motivou a atuar na perícia contábil foi, sem falsa modéstia, uma entrevista que o senhor deu para um conselho regional de contabilidade aqui do meu estado, e eu vi aquilo, fiquei fascinado, e vi que existia possibilidade de campo de atuação nessa área, mas só que antes disso, né, as pessoas têm aquele mito, né, de que
para ser perito precisa ter muita experiência e um grau ali de amizade com magistrados e tudo mais. E não é verdade. Então, as pessoas que às vezes você tem ao seu redor, quando você faz esse comentário que tem desejo de atuar em perícia contábil, elas acabam te influenciando um pouco mal, né, de certa forma, e desmotiva um pouco, mas com um tempo de experiência você vai conseguir perceber que isso daí é só um mito e que o campo está aberto para todos que têm interesse, disponibilidade para estudar e cair para cima mesmo. Essa entrevista foi o quê? CRC São Paulo? Isso, foi. Ah, CRC São Paulo, lembro sim. Lembro sim. Tem aí a colega Sueli, que está aí no conselho, eu acho até que é presidente da PGESP ainda, não me recordo se ainda é. Mas bacana, cara. Então, assim, você conheceu ali a partir dessa entrevista, primeiro, né, teve que vencer esse mito, né, de imaginar que você precisava primeiro ter uma vasta experiência ou né, ser amigo de algum juiz para poder entrar nesse mercado. E aí você venceu esse preconceito, esse mito, e entrou no mercado. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, além dessa objeção, tá? Quais foram, assim, as dificuldades pessoais? Que essa objeção, digamos assim, é uma objeção de caráter externo, né? Do ponto de vista pessoal, o que é que o Wagner, assim, falou, pô, tenho essas e essas limitações e eu preciso enfrentar essas limitações aqui para atuar na perícia, né? O que é que você enxergou assim? Eu falo, não, pô, eu estou pronto, eu sou um profissional que, embora não tenha experiência na perícia, mas eu já observei aqui, pelo estudo do ambiente, que eu tenho plenas condições de atender. Mas ainda assim, todos nós temos ali nossos momentos de dúvida, de indecisão. Você teve algum momento desse? E se teve, o que é que passou assim pela tua cabeça? Como é que você conseguiu superar essas barreiras aí? Não, eu tive a experiência profissional que a gente tem em outras áreas, inclusive na área de assessoria contábil, isso ajuda bastante. Em qualquer perícia que você for fazer, tem sempre alguma coisa que você consegue pensar ali da sua experiência e colocar na execução daquele trabalho ali na mesa para você poder desenvolver aquele trabalho que está sendo demandado. Mas eu tive dificuldade na parte de entender o funcionamento ali dos processos, a legislação processual especificamente, né, porque isso às vezes acaba confundindo um pouco na interpretação, e o fato de você não tomar muito partido ali, ficar neutro, ser neutro e não levar para o coração, né, certas situações em que você pode ser contestado ou impugnado, saber se defender de maneira neutra, tranquilo, e aí isso eu pude aprender bastante aí durante esse período que eu estou na comunidade Perito SA, com as suas aulas de outros professores também, e é um ponto que conta muito para a gente desenvolver o bom trabalho aí, não cometer nenhum deslize ali naquela trajetória ali que a gente está tentando trilhar, né? Beleza. E assim, sua experiência na comunidade, né? Como é que é a sua experiência ali dentro da comunidade Perito SA ao longo desse período aí que você está com a gente? Você entrou na comunidade quando? Você recorda? Em agosto de 2023. Então já está há bastante tempo com a gente aí, né? Já. Essa sua experiência aí dentro da comunidade, o que é que você tem para falar aí da sua experiência dentro da comunidade? Pô, tô tendo uma experiência muito, muito satisfatória, né? Além do que eu imaginava, que a gente consegue ver comentários de outros colegas que atuam com perícia, até fazem alguns cursos aí, a gente ouve algumas coisas que, a gente for comparar com o que a gente tem visto na comunidade e nas aulas do Instituto IFS, eu só tenho bons elogios para fazer aí. Bacana. Vem cá, meu amigo, e falando um pouco da sua experiência aí, né, da sua experiência com perícia. Quando que você fez ali, quando você se cadastrou ali no primeiro tribunal, fala um pouco aí da tua experiência. Quando que você fez o cadastro? Você entrou ali em agosto de 2023. Quando que você fez ali o primeiro cadastro no tribunal? Né, quanto tempo de estudo ali que você teve, de preparação? Como é que foi esse processo aí para você tomar coragem, né, de dar ali esse primeiro passo? Isso daí é um ponto bem delicado também, que a gente tem esse certo medo de dar o primeiro passo, mas também não pode esperar muito tempo para não perder tempo nesse sentido. Então, eu entrei em agosto e fui na calma ali, estudando o conteúdo tranquilamente, e quando foi em fevereiro de 2024, eu comecei a ler os editais dos tribunais de justiça
que eu me interessava, e fiz o primeiro cadastro aqui em São Paulo, depois fiz no Rio Grande do Norte, Paraná e Goiás, né, em sequência, né. Então, hoje você está cadastrado aí, você já começou e e fez o cadastro em 4 tribunais. com intervalo, assim, de 1 mês, 2 meses para cada um de cadastro, né, para cada um dos tribunais. E aí, depois que você fez esse cadastro aí, assim, então você teve ali um tempo de maturação, né, de agosto até fevereiro, que você falou, e 6 meses ali de maturação, né, de estudo, preparação, tomou a coragem, fez o cadastro ali em 4 tribunais ali, então, digamos que você concluiu ali essa fase de cadastros ali aproximadamente ali no mês, sei lá, de abril, maio de 2024. De lá para cá, né, como é que tem sido ali o fluxo de nomeações, quantas nomeações você teve, como é que está teu panorama aí de faturamento, seja na perícia judicial, seja na assistência técnica, como é que está teu panorama aí nesse momento? Na perícia judicial até agora eu tive 4 nomeações, né, desculpa, 4 nomeações, coincidentemente, mas não foi em cada um dos tribunais, foram 3 no mesmo tribunal e uma quarta em outro tribunal. Então, a média de faturamento atingiu cerca de R$25 mil, né? E na assistência técnica pericial foi mais surpreendente ainda, porque eu tive a oportunidade de fazer uma parceria muito bacana com 3 colegas da comunidade Perito SA, e nós temos um grupo lá no Facebook, né, e eu procurei colocar o meu humilde conhecimento lá, e eu acho que tem aquele mantra que o senhor coloca lá, e acho que ele se encaixou comigo. Eu fui bem visto, e eu acredito que eu tenha sido bem quisto, porque eu fui convidado para fazer parcerias, e depois um colega me chamou até para integrar posteriormente, que ele está com um projeto de fazer assessoria mensal, e me convidou para integrar a equipe dele. Então, eu fui bem quisto aí também nesse sentido, né? Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando muito bem para mim, nesse período que eu estou na atividade pericial contábil. E a esse ponto aí eu gostaria agora de fazer um grande parêntese. Dr. Wagner Almeida, ele está sempre ali na comunidade, tá sempre ajudando, sempre transbordando conhecimento, ajudando os colegas. O colega vai lá, faz uma pergunta, ele vai lá e coloca o ponto de vista dele. Ele, pelo que eu observo, né, pelo que eu vejo, ele é muito organizado, então ele estuda, sabe exatamente onde estão os materiais, as pessoas perguntam, ele diz, olha, tem isso aqui, não tem, assim, assim, assado. Ele vai dando todo o encaminhamento que demonstra, e termina sendo até um exercício, né, do próprio estudo que ele fez, né? E aí, assim, ele termina sendo visto pelos colegas. Chega um momento que não tem jeito, é um efeito lógico, né? Você passa a ser visto como uma pessoa de referência, né, dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade. Então, a partir do momento que você começa a ser visto como uma referência dentro de uma comunidade, é normal, é um processo lógico que as pessoas confiem em você, né? Elas passam a confiar em você, né, até para que você faça lá parcerias e trabalhos de assistência. Eu lembro que o Dr. Wagner ele foi chamado para fazer essa parceria dentro da comunidade. A gente chegou a conversar, né, sobre essa parceria. E aí, assim, uma parceria que me parece que está rendendo frutos, então, até hoje, né? Sim. O colega me procurou na comunidade para atender uma demanda, então, ele já tinha feito uma avaliação prévia ali, mas correndo, porque assistência técnica, as coisas para já, para agora, tem uma urgência inacreditável, e aí nós fizemos uma análise conjunta da demanda, identificamos a necessidade de formar uma equipe, e ele me disse, olha, você pode ficar à vontade, se você tiver alguém para indicar, fica à vontade, está tranquilo. Eu falei, beleza, a gente fez um levantamento do que nós tínhamos que fazer, tal, da demanda, e eu indiquei 2 pessoas da comunidade. Falei, poxa, eu vou trazer 2 pessoas da comunidade também, que são atuantes ali, que eu tenho ciência disso, e não deu outra. A gente nos reunimos, elaboramos uma proposta de prestação de serviços condizente com a demanda, fizemos a nossa apresentação, o currículo de cada um dos integrantes dessa equipe, enviamos para o cliente,
Antes disso, enviamos para o cliente, ele analisou, e nesse meio tempo eu cedi gentilmente uma minuta de um contrato de prestação de serviço que eu utilizo no meu escritório, fizemos algumas adaptações específicas ali para atender aquela demanda, e deixamos dormindo ali aquele documento. Nesse meio tempo o cliente avaliou a proposta, nós demos 4 dias para ele fazer a avaliação, dar um retorno para a gente, e surpreendentemente ele no mesmo dia, horas depois, ele já deu um resultado positivo, dizendo que o cliente, né, e o advogado dizendo que ia ser um prazer enorme fazer uma parceria com a gente, tinha fechado, e pronto. Aí depois disso nós agendamos uma reunião com os advogados do nosso cliente, para nos apresentarmos, tal, encaminhamos a minuta desse contrato, e beleza, discutimos alguns pontos ali necessários para a execução dos serviços, e depois disso a minuta ela foi aprovada sem ressalva nenhuma, né, os advogados aprovaram, e enviamos a versão oficial desse contrato, foi assinada, pedimos um sinal ali na assinatura do contrato, né, nós flexibilizamos o pagamento dos honorários em 3 parcelas, tal, e aí, na assinatura do contrato, teve primeiro pagamento para cada um dos integrantes da equipe, e conforme foi passando as datas pactuadas, os pagamentos foram sendo efetuados, e está em andamento ainda, né? Então, tem tudo para uma segunda etapa desse trabalho render honorários aí astronômicos aí para a gente e próximos trabalhos também, né? Eu lembro dessa demanda. Assim, isso que o Dr. Wagner listou aí, observe como você tem ali uma pequena jornada, né? Ele se preparou, buscou o ambiente certo, começou a aparecer nesse ambiente, né, de maneira técnica, foi sendo visto, até ser bem visto, bem quisto, e está aí agora, fechou um contrato de assistência técnica, de parceria, né, com bons honorários. Eu lembro dessa, a gente chegou a conversar, realmente, assim, a tendência é que tem, assim, honorários, como ele bem colocou, astronômicos, realmente, né, porque acho que essa causa tem muito potencial ali para realmente trazer bons frutos para vocês. Então, observe que, assim, nada acontece, assim, de repente alguém olha assim, o Wagner tem 10 anos como contador e tal, e, pô, de repente, caiu aí um contrato de assistência técnica e de parceria com honorários astronômicos, né? Pensa que a coisa aconteceu do dia para a noite. Não, ele, né, foi cultivando ali um ambiente onde ele se inseriu, cultivou ali as boas relações com os colegas e está aí, tendo aí o seu retorno, né? Tendo um retorno. Meu amigo, essa questão aí dos honorários, então, você chegou ali de perícia judicial, aproximadamente 20, 25 mil reais nesse período, né? Quais as dificuldades, assim, que você tem encarado, tem visto ali, e o que você tem feito para superar essas dificuldades, tá? Quando você tem algum problema ali com relação à questão dos honorários, né? Porque a gente fala sempre isso na comunidade, né? Na perícia judicial e na assistência técnica também, né? Mas na perícia judicial especialmente, como é que se começa uma perícia? Pensando primeiro ali na garantia ali da sua remuneração, né? E a garantia dessa remuneração, ela tem que ser analisada de maneira bastante ampla. Às vezes você não vai ganhar aquela remuneração que você quer naquele momento, mas você tem que observar que no futuro você pode ter um retorno. Seja porque aquele trabalho, né, eventualmente te trouxe aprendizado, te trouxe conhecimento, embora você não tenha sido bem remunerado naquele momento, mas ele vai te trazer remuneração sob o ponto de vista do conhecimento que você vai adquirir, seja porque você vai adquirir ali boas relações, né, bons contatos a partir desse trabalho. Mas, meu amigo, o que é que você teve, assim, de dificuldades e como que você fez para enfrentar essas dificuldades aí com relação às propostas de honorários? Bom, na perícia judicial, eu tenho recebido dessas que eu recebi, algumas delas foram assistência judiciária gratuita, então o honorário ele já é ali, é uma tabela, né, que é estabelecida pelo Tribunal de Justiça, então a gente tem como majorar isso, pedir o majoramento disso, então eu consegui ser atendido nesse sentido, né, então uma delas eu consegui a majoração em 3, a outra em 5, que o limite é 5,
e a gente pede a majoração, coloca para o juízo o porquê daquele pedido de majoramento e, claro, de forma, observando a legislação processual, a legislação profissional, no meu caso, a contábil, e colocando os parâmetros ali que justificam o pedido daquela majoração. Então, nesse sentido, eu tenho me valido dessas prerrogativas que a legislação profissional confere, né? Perfeito. É isso. Não se dá por vencido, né? Faz o pedido ali de majoração. Se vier, ok. Se não vier, você vai avaliar se aquilo ali vai representar, né, um recuo, mas que pode te trazer bons frutos, seja sob a forma de aprendizado, seja sobre a forma de um bom relacionamento ali com aquela comarca, com aquela vara, né? Meu amigo, você então, pelo que eu vi ali, né, pelo seu sorriso, você está atuando na perícia judicial, ok, mas a assistência técnica também eu vi que, até pela sua experiência ali de assistência técnica, de consultoria, isso encheu teus olhos, assim. Mas, assim, como é que você pontuaria ali vantagens e desvantagens da atuação como perito judicial e como assistente técnico? O que é que você pode trazer para a gente aí, na sua experiência, sobre as vantagens e desvantagens de cada atuação? Bom, não, só um complemento em relação à parte do honorário ali, que eu ia falar sobre assistência técnica. Então, eu dei o exemplo da perícia judicial. Então, por exemplo, nesse trabalho de assistência técnica que a gente fez, a gente utilizou um parâmetro ali de valor de hora mínimo de hora técnica de R$800, né? Cara, muito bom. Posicionamento. A gente não muito bom, a gente apresentou isso na proposta de honorários e colocamos quais eram os parâmetros de fixação dos honorários, e entre eles estava o valor mínimo da hora técnica sugerido por uma entidade que representa a atividade pericial contábil, e que era de R$800. E o cliente não falou nada, não questionou, aceitou numa boa. Tanto que a proposta foi aprovada horas depois da apresentação dela. Rápido, porque nós demos 4 dias, e geralmente quando você apresenta uma proposta de honorários, às vezes, né, algumas pessoas você tem que ir lá bater, opa, e aí, esqueceu de mim e tal, como é aquele retorno? Então, nesse caso, não, a gente ficou muito surpreso com a tempestividade desse retorno, da aceitação da proposta. E as dificuldades em relação à perícia judicial é essa, é você saber se posicionar na hora de pedir o momento certo de pedir uma majoração de honorários. Às vezes não cabe a majoração, às vezes o juiz já fala X, é fixo, não tem como majorar, e você aceita exatamente para criar esse relacionamento com aquela vara, com o juízo, especialmente para que, eventualmente, você venha fazer parte daquela lista de confiança dele, né, que é previsto na legislação processual. E na parte de assistência técnica pericial, é isso, você ter posicionamento e argumentar e demonstrar para aquele potencial cliente quais são os parâmetros ali que está fixando aquele valor que você está pedindo para executar o serviço que está sendo demandado por ele. Né? Cara, é interessante isso que você falou. Na perícia judicial, nós temos ali E aí é importante que cada um tenha ali noção ali do seu posicionamento e de como que cada um dos dois mundos vai fazer sentido para você em determinado estágio do seu desenvolvimento na carreira profissional, empresarial ali, nesse segmento, né? Na perícia judicial, você tem ritos próprios, tempos e movimentos ali que precisam ser respeitados e que são normalmente mais longos e mais demorados. Isso tem um aspecto positivo, por quê? Porque você vai ter mais tempo para se preparar, para fazer um estudo mais detalhado, enfim, na condição de perito judicial. Na condição de assistente técnico, é como o doutor Wagner ali falou, né? Na assistência técnica, normalmente, tudo é para anteontem, não é nem para ontem, né? Tudo é para anteontem. Porque meu prazo vai vencer tal dia. Porque eu só tenho esse prazo para apresentar a contestação. Porque eu só tenho esse prazo para apresentar a petição inicial. Por quê? Porque senão vai prescrever ou vai decair o meu direito. Porque meu cliente está, sei lá, tá embananado lá com a Receita Federal, com a Receita Estadual.
porque tá na fase de execução. Então, na assistência técnica, normalmente você tem ali uma urgência. E, obviamente, que essa urgência, se você consegue se posicionar bem, essa urgência ela vai ser bem remunerada. Tá? Exato. E isso é um ponto que a gente tem que fazer essa distinção. E na assistência técnica, veja aí, doutor Wagner conseguiu aí R$800, que é um valor muito bom para honorários de perícia judicial. Tá? E para assistência técnica, está ali dentro da faixa de mercado. Por quê? Porque na assistência técnica você tem esse componente de urgência. Né? Porque os advogados, as partes ali têm urgência. Então, você vai ter que dar uma dedicação maior àquele trabalho, né, para aquele cliente naquele momento, tá? Para que você consiga chegar nesse patamar. Muito bacana, muito bacana. Essa aí de R$800 hora técnica, eu até vou verificar aqui nos levantamentos que a gente tem, eu acho que é o recorde dentro da comunidade, esse valor de hora técnica aí para assistência técnica. Muito bom. Meu amigo, como é que a perícia aí tem influenciado ali na sua rotina? Né? Na sua rotina, Wagner como empresário contábil, Wagner como perito e como assistente técnico. Como é que isso tem influenciado ali a sua rotina, o seu dia a dia de trabalho? Como é que você organiza ali o seu dia a dia de trabalho, tendo ali, né, que equilibrar a condição de empresário contábil, de consultor, também com a condição de perito judicial e de assistente técnico? Nesse sentido, está sendo bem flexível, né? Em relação à perícia judicial, a gente tem os prazos para cumprir, a gente não trabalha com horário, então isso é muito bom para a gente, que a gente consegue conciliar com outros trabalhos, inclusive aceitar mais de uma perícia, 2 ou 3, dependendo do grau de complexidade dela, e isso facilita bastante, porque a gente tem tempo para isso, para fazer os exames e tudo que é necessário para desenvolver um bom trabalho. E em relação à parte de empresário também, facilita porque dá para conciliar as duas posições, né, na parte profissional aí, tranquilamente. Eu até estava comentando com um colega, esse da assistência técnica, que ele tem um projeto de fazer assessoria mensal na área de assistência técnica, e eu estava dizendo para ele que eu vou largar essa parte de assessoria contábil, que envolve escrituração contábil, fiscal, elaboração e transmissão de obrigações acessórias, e partir só para a perícia mesmo, assistência técnica pericial, para sair desse caos, porque é uma maluquice de cumprimento de obrigações acessórias e de outros fatores aí que acabam não valendo mais a pena trabalhar com isso, né? Principalmente na parte de honorários. Tem alguns colegas aí que atuam nessa área que, antes de fixar o valor de seus honorários, esquecem de consultar a legislação profissional e de ver ali quais são os parâmetros mínimos para fixar os honorários e acabam fixando honorários em valores ínfimos. E aí isso prejudica a classe. Então, na perícia você já não tem esse problema, né? Então, você tem uma remuneração condigna mesmo com a execução do que você está sendo para executar aquela demanda ali. Você abordou um tema que a gente bateu aqui, inclusive, na última jornada, que é exatamente isso, né? Infelizmente, Bom, eu não vou dizer infelizmente, porque o mundo ele evolui, enfim, né? Mas as tecnologias estão aí, é um componente que terminou trabalhando, né, a favor da precarização dos honorários na contabilidade, e aí o contador ele está se vendo ali a necessidade ali de buscar migrar um pouco ali para um nicho ali de consultoria, né, de assessoria, que muitas vezes demanda um investimento maior, né, e por outro lado você tem ali que até esse serviço virou uma commodity, né? Então, aí os honorários terminam sendo puxados ali para baixo, né? Colegas que, enfim, estão cobrando aí para fazer uma escrituração contábil, uma assessoria contábil mensal, uma assessoria contábil mensal, sendo remunerada aí a 100, 150, R$200 para você fazer uma assessoria contábil mensal, que é um valor assim, nossa senhora,
põe baixo nisso, né? É um negócio assim absurdo. Por mais que o sujeito se dedique 1 hora por mês àquela assessoria, né? Que não é o caso, né? Não é o caso. Dificilmente você vai se dedicar somente 1 hora por mês numa consultoria, numa assessoria, tá? E já trabalhando ali com a perícia, né? Com a assistência técnica, né? Você tendo a confiança ali do seu cliente, firmando um contrato desse aí de assessoria, de consultoria, de acompanhamento, os honorários eles tendem a ser assim, realmente como o Dr. Wagner está aí estimando, muito bons. Por quê? Porque o advogado ali, ele concentra, ele vai trabalhar com prazo e ele precisa ter o prazo atendido. Então, se você atende ao advogado naquele prazo, e os advogados são bem remunerados, né? Assim, dependendo do posicionamento dele, essa remuneração também vai ser passada para você, né? Sob a forma de honorários técnicos, né? Nessa sua construção ali da assessoria e da consultoria, né? Meu amigo, você tem aí alguma situação marcante ou alguma curiosidade ali, né, na sua atuação nesse período aí de perícia judicial e de assistência técnica que você gostaria aí de compartilhar, né? Eu já achei bastante interessante essa questão da parceria, né, que você firmou aí, que rendeu esses honorários aí de R$800 a hora, tá? Mas, assim, você tem alguma situação assim que você gostaria de pontuar, de frisar, de trazer para os colegas? Olha, aconteceu isso, eu acho que isso seria um ponto de atenção para os colegas que estão atuando ou que vão, de repente, né, estão se preparando ali para atuar. Você teria, assim, alguma coisa assim para dizer de alerta, para dar um toque, enfim, alguma situação, ou a curiosidade, até alguma coisa engraçada que tenha acontecido? Bom, eu tenho uma situação que foi muito gratificante para mim, e principalmente para a pessoa. Eu não vou falar o nome dela, mas ela é uma perita SA, e com esse lance de ser visto, bem visto e bem quisto, são duas situações, né? Então, uma delas, uma pessoa colocou lá uma dúvida outro dia no grupo do Facebook e tal, e colocou lá, professor Aldrey, Oséias e Wagner, por favor, me ajudem. Eu falei, pô, eu tô com essa moral toda. Aí, numa outra oportunidade, ela colocou, ô Wagner, dá uma olhada nisso aí. Aí eu falei, pô, então bacana, né, de você ver isso, que você consegue, assim, humildemente ajudar outras pessoas, com pouco tempo aí que eu estou na atividade pericial, estou conseguindo dirimir aí dúvidas importantes de pessoas que estão trilhando a mesma trajetória que eu. E na outra, foi de uma colega que ela viu lá essas postagens minhas e tal, e ela me procurou. Ela teve uma impugnação de uma proposta de honorários. Uma não, ela foi impugnada 2 vezes. Ela foi nomeada para fazer uma perícia, então ela apresentou a proposta de honorários periciais dela, ela foi impugnada, aí ela concedeu um desconto muito significativo, a parte autora aceitou a proposta dela e depositou de imediato ali, acho que para garantir 50% logo daquele valor, porque ia ser rateado, e os outros 50% cabia a parte ré. Então, a parte ré ficou criando caso, ela foi impugnando, ela impugnou 2 vezes, mesmo concedendo um valor significativo de desconto ali. Ela deu 5 mil, ela tinha pedido 19 mil reais. Aí ela concedeu 5.400 de desconto. Beleza, aí ela impugnou de novo. E nessa segunda impugnação, ela ficou desesperada. Ela me procurou e falou, olha, Wagner, aconteceu isso e isso, tal, você pode me ajudar? Quanto você cobra para fazer isso aqui para mim? Me ajudar, no caso, a resolver essa situação. Eu falei, em primeiro lugar, eu não vou te cobrar, porque você está querendo eu faço uma coisa que você nem recebeu ainda, você não sabe nem se vai dar certo. Então, eu não vou te cobrar, por enquanto, nada. Se der certo, lá na frente, a gente conversa. Me passa aí todo o material, o processo, as impugnações, as suas propostas, eu vou analisar aqui e depois a gente conversa. Assim ela fez, ela me mandou, eu estudei todo o material, principalmente a petição inicial, as contestações e tal, e as impugnações, a proposta dela e as impugnações. E aí eu peguei e falei, pô, ela vai ter que se sobressair em pontos que o impugnante não passou batido. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz uma nova, um esclarecimento, né, naquela impugnação que ele tinha feito, o impugnante tinha feito, deu 4 páginas, mais ou menos, argumentei bem em cima daquilo, das fragilidades do impugnante,
E beleza, falei para ela, tá aqui, analisa aí se você acha que está condizente ou não. Ela olhou, gostou e falou, tranquilo, dentro do prazo eu vou apresentar. Ela apresentou. Então, eu estou na boa aqui no meu escritório e tal, fazendo minhas coisas, estudando, quando um belo de um dia meu celular, pum, uma mensagem ali, quando eu vou olhar ela, ó, você não sabe da última, a proposta de honorário que você me ajudou foi aprovada. Pô, eu falei, nossa. Aí isso aí, pô, eu fiquei também, é como se fosse minha, né? Aí ela ficou muito satisfeita mesmo, contente, né, por aquilo ali estar dando certo, porque ela pediu 19, concedeu um desconto alto de R$ 5.400 e Também achei. baixou para 13.600. Eu falei, pô, você deu um desconto alto, mas vamos tentar garantir isso aqui. E deu certo. Eu argumentei lá em cima do que foi, do que o impugnante não argumentou, na fragilidade. Eu tentei fazer com que ela sobressaísse em cima da fragilidade que ele não abordou, que ele demonstrou ali. Então a gente conseguiu, né? E Bacana aí demais. deu muito certo. Isso daí eu fiquei muito satisfeito, assim, contente, porque é como se tivesse sido minha proposta de honorários, sabe? Cara, muito bom mesmo. E assim, é interessante que teve alguém, que teve uma colega nessa última jornada que aí colocou, professor, é muito complicado às vezes porque as pessoas não nos dão uma oportunidade. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, mas ninguém tem que te dar nada, assim, ninguém tem que te dar oportunidade, que em princípio ninguém te deve absolutamente nada. Quem tem que buscar se posicionar e dizer assim, olha, eu tô aqui e eu posso te ajudar, né? Porque aí a pessoa ela vai ter a tendência normal de te procurar, como aconteceu aí com o Wagner. A pessoa sente ali uma confiança no trabalho dele, né? Chega e as coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, né? É um plantio e as coisas vão surgindo ali e vão dando certo, né? Teve um outro colega também que perguntou, professor, como é que eu posso utilizar ali, como é que o advogado que eu conheço, ele pode me ajudar a entrar no mercado pericial? Aí eu falei, olha, para começo de conversa, essa pessoa, ela não tem que te ajudar a entrar no mercado, ela não tem que te ajudar porque ela não te deve nada. O que você deve pensar é, como eu posso fazer para ajudar essa pessoa, para que essa pessoa precise do meu serviço, precise daquilo que eu tenho a ofertar. Essa é a lógica, né? Então, no final, a pessoa termina te ajudando, mas por quê? Porque ela quer uma ajuda, uma contrapartida também. Então, assim, no mundo adulto, as coisas funcionam dessa forma, né? Não existe, não tem como ser muito diferente disso. Mas você buscando transbordar, né, o seu conhecimento, a sua forma de compartilhar conhecimento, de ajudar as pessoas, isso vai voltar para você. Lógico que sempre tem um limite, né? Você também não vai ficar ali. Wagner, caiu impugnação aqui, me ajuda. Aí Wagner vai lá e derruba e ajuda a pessoa. Aí, a pessoa vai lá, fecha o trabalho e esquece do Wagner. Aí daqui de novo, outra dor de barriga. Wagner, por favor, impugna aqui. Pera aí. Então, e aquela primeira, como é que foi? Então, assim, tem que ter, como diz o atual vice-presidente, tem que ser um jogo de ganha-ganha, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Né? Você transborda na expectativa que a pessoa também transborde para você e vocês dois consigam construir. Meu amigo, muito bom esse papo aí contigo, tá? Eu queria só agradecer demais aí a sua gentileza aí, e se você quiser passar para a gente aí quais são os planos e as metas aí do Wagner, né, para os próximos meses ou anos aí na atividade pericial. Quais são os seus planos e as suas metas, Wagner? Bom, meus planos continuar na perícia judicial e na assistência técnica, exclusivamente na assistência técnica na pessoa jurídica, né? E logo mais aí ingressar numa pós-graduação do IFS para ampliar meus conhecimentos e aperfeiçoar cada vez mais aí e aumentar essas chances aí de ter maiores honorários aí ao longo da minha trajetória aí. Beleza, cara. Será muito bem-vindo. Aí quero agradecer demais aí a sua colaboração aí com os colegas. Eu sempre faço
esse comentário, né? Nesses podcasts, nesse bate-papo, normalmente tem ouro. Então, assiste aí com calma, percebe ali toda a trajetória que ele está trilhando, tá? O que a gente está conversando aqui, porque isso pode te ajudar muito, né? No seu processo de decisão, no seu processo de escolha, no seu posicionamento ali dentro desse mercado, tá? Quero passar aí para você, Wagner, fazer aí suas considerações finais e a gente se encaminhar aí para o final desse podcast. Bom, eu agradeço aí pelo convite, né, e recomendo aí o Instituto IFS para os colegas que querem atuar na atividade pericial e prosperar, né, disso, e que ingressem aí, venham fazer parte da comunidade Perito SA, que é um ambiente sério, acolhedor, comprometido com a atividade pericial, com a prática da atividade pericial, e que os integrantes ajudam, né, uns aos outros, literalmente. Beleza, meu amigo. Valeu, muito obrigado. E a você que está aí conosco, meu muito obrigado aí pela audiência. E a gente vai se vendo aí nos próximos podcasts. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.